Bom dia, hoje começa o nosso devocional no Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreve. O devocional que eu vou fazer hoje ele se encontra em Lucas no capítulo 24. É bem famosa a passagem, né? O caminho de Emaús, os dois discípulos no caminho de Emaús. Eu vou ler o versículo 30 até o 35. Diz assim: Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falavam no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto aqui é bem conhecido, né? Mas eu quero tentar trazer Quando eu pensei nesse texto aqui, conforme eu lia, ele me remeteu a uma outra passagem, né? Se isso aqui não fosse um devocional, se isso aqui fosse um sermão, eu diria que seria um sermão de 3 pontos, né? Aquele que a gente lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para ele. Porque, por mais que a passagem seja o caminho de Emaús, o que me veio à cabeça é a ceia, o nosso sacramento, a Santa Ceia, né? O ato da gente ceiar em memória de Cristo. Porque esse texto conta que depois de Jesus ter sido morto, crucificado, muitos discípulos se dispersaram. E muitos desses discípulos ficaram sem rumo, falaram assim: o nosso mestre morreu, o que a gente vai fazer agora? E esses dois, inclusive, estavam indo no caminho de Emaús, né? Estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para outro lugar. E quando Jesus tem um encontro com eles, eles reconhecem que aquele desconhecido era o Cristo pelo partir do pão. Porque o partir do pão trouxe à memória deles quem era aquele que partia daquela forma. E por que me veio à memória a Santa Ceia, a Ceia do Senhor? Porque o ato da Santa Ceia é um ato de memória. É um ato de memória a Cristo. E todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, fazer dessa forma, essas foram as palavras de Jesus. Então, o ato de ceiar, o ato de ter esse sacramento, né, esse ato sagrado de se lembrar de Cristo. É claro que hoje em dia a gente tem a ceia na igreja, mas a ceia não é só um ato de ser feito na igreja. A ceia ela tem que ser feita no cotidiano, no café, no almoço, todas as vezes que fizerdes em memória de Cristo. Mas especificamente falando na igreja, quando nós ceiamos ao Senhor, quando a gente pega aquele pão e aquele cálice, aquilo tem que trazer à memória o que Cristo é para nós, o que Cristo representa para nós. Então, aqui no caminho de Emaús, a memória que esses discípulos tiveram de Cristo foi o partir do pão. No partir do pão, o coração deles começou a ficar aquecido. Eles falaram: porventura, não é esse o mestre? Só tem uma pessoa que faz esse partir do pão dessa forma. E o ato de nós ceiarmos, quando o cálice e o pão é entregue na nossa mão, a gente olha para aquele pão e para aquele sangue que espiritualmente vão se tornar o sangue e a carne de Jesus. A gente olha para aquilo e aquilo tem que nos lembrar Cristo, o que Cristo fez por nós, o que Cristo é para nós. Eu já fui de uma outra denominação da qual parece que existe uma luta para que as pessoas não ceiassem. Ou seja, se você pecou na semana, você não ceia. Se você fez XYZ, você não ceia. Examine-se a si mesmo e não tome. Parece que invertia o versículo, né? Em vez de ser examine e tome, é examine e não tome. E aquilo sempre me incomodou muito parece que exigia-se uma perfeição impossível de se alcançar para poder ceiar.
Quando a ceia não é um ato de perfeição, de porque eu sou bom, eu ceio. Não, é porque eu sou fraco. É porque eu realmente necessito que eu ceio. E a ceia é justamente trazer à memória quem Cristo é por mim. E a partir do momento que trago à memória quem Cristo é por mim, eu faço como aqueles discípulos, porque aqueles discípulos estavam angustiados, depressivos, saindo do caminho, indo para uma outra direção, e o simples ato de ceiar, de partir o pão com Cristo, relembrou e falou: esse é o Cristo. É o Cristo que ceou com a gente. Trouxe à memória quem Cristo representava para eles, e eles falam: não, eu preciso voltar para Jerusalém. Então a ceia, ela serve justamente para esses momentos de dificuldade, de angústia, de depressão, onde a gente acha que a gente não consegue, que a gente abandonou o barco, a gente pecou, e a gente olha para o cálice e fala: meu Deus, Cristo morreu por mim. Não é isso que vai me parar. E o simples ato de memória do sacrifício de Cristo, de onde Cristo nos tirou, de onde Cristo nos resgatou, quem eu poderia ser hoje, quem eu sou, na verdade, em Cristo. Esse ato de memória, de relembrar quem Cristo é na minha vida, isso me dá esperança, isso me dá força, isso faz com que eu volte, retorne para os caminhos do Senhor. Eu saio do caminho de Emaús, saio daquele caminho que estava me fazendo me desviar, de mudar a rota, de enfraquecer, e pela memória da ceia, pela celebração de quem Cristo é, eu retorno para o caminho. Aqui era Jerusalém, mas hoje pode ser qualquer outro caminho, mas é um caminho que leva a Cristo. Então essa passagem, ela me lembrou da ceia, porque é a ceia que nos faz lembrarmos de Cristo. E que hoje, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, você possa ceiar. Ceie fazendo em memória de Cristo. Independente da situação que você tiver hoje, se você está vamos colocar simbolicamente, num caminho de Emaús, se você está saindo da rota, olhe para a sua ceia, para o seu alimento e fala assim: isso aqui me traz esperança. Me traz esperança porque eu estou fazendo pela memória daquele que morreu por mim. Cristo falou assim: vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições no mundo, mas eu venci o mundo. Ou seja, Cristo venceu, né? Não é a gente. E na vitória de Cristo nós somos vitoriosos, não na nossa, na de Cristo. Então que, se hoje for ceia na sua igreja, que você olhe para o cálice e para o pão e lembre de quem Cristo é na sua vida. Se for fazer uma refeição sozinho ou com a sua família, que vocês lembrem quem Cristo é na vida de vocês. E que através dessa memória vocês possam ter esperança e possam voltar para a rota de Cristo, para o caminho de Cristo. Não saiam do caminho. No partir do pão, a gente lembra quem Cristo é, as palavras de Cristo, as palavras de esperança. O nosso coração queima de alegria, né? E a gente retorna. Então que o encontro de Cristo com você seja na ceia, seja no alimento, no partir do pão, no abraço, no afeto. Que essas memórias possam te fazer lembrar de quem Cristo é na sua vida, o que Ele fez por você. Amém.